A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos e irmãs, alunos da Escola Dominical. No próximo domingo estudaremos a 10ª lição do terceiro trimestre da EBD, intitulada A Expansão da Igreja, onde abordaremos o crescimento da igreja primitiva em meio a um cenário de perseguição, luto e dispersão. A narrativa é construída de forma progressiva, demonstrando como a igreja em Jerusalém, ainda que enfrentasse duras adversidades, não apenas resistiu, mas avançou em sua missão evangelizadora, estruturando-se espiritualmente e dando suporte ao discipulado. A lição está dividida em 3 grandes blocos temáticos e conclui uma reflexão pastoral, fundamentada na soberania de Deus e na ação do Espírito Santo como essência do crescimento da igreja. Vamos iniciar nosso estudo? Preparados? Vamos em frente então. Inicialmente, destacamos que a perseguição não fragmentou a unidade da igreja, tampouco comprometeu sua missão. Mesmo diante do martírio de Estevão, narrado em Atos 7, a comunidade cristã manteve-se coesa, como está escrito, e Saulo consentiu na sua morte, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pela terra da Judéia e Samaria, exceto os apóstolos. Atos 8:1. Apesar da dispersão, os crentes não se dispersaram em desespero, mas como sementes lançadas ao solo fértil da evangelização. Importante ressaltar que a unidade da igreja não era geográfica, mas espiritual. A comunhão e a perseverança em oração mantiveram o vínculo entre os crentes dispersos, conforme descrito em Atos 2:42. Veja, a morte de Estevão representou não apenas um luto humano, mas também o início de uma nova fase missionária. O texto diz: "E uns homens piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto." Atos 8:2. O lamento da igreja não resultou em paralisia, mas em fé operante, pois a esperança cristã sustentava a comunidade. Como Paulo diria mais tarde, estamos atribulados em tudo, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. 2 Coríntios 4, 8 e 9. Essa postura de resistência e confiança permitiu à igreja crescer, mesmo em ambiente hostil. O segundo tópico trata sobre a igreja que evangeliza. Veremos que a perseguição paradoxalmente serviu de combustível para a propagação do evangelho. Evidenciaremos que a evangelização feita pelos cristãos dispersos era centrada nas escrituras e na pessoa de Cristo. Filipe, ao pregar ao eunuco etíope, utiliza como base a profecia de Isaías, e começando por esta escritura, lhe anunciou a Jesus. Atos 8:35. A fidelidade ao texto bíblico era fundamento da pregação. A palavra não era adaptada para agradar, mas exposta para transformar. Assim, a igreja primitiva não pregava um sistema moral ou filosófico, mas uma pessoa, Jesus Cristo. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Atos 8:5. A centralidade de Cristo na proclamação resultava em conversões autênticas e na manifestação do poder de Deus. No último tópico, abordaremos a igreja que dá suporte à evangelização, onde veremos que para que a missão fosse sustentável, a igreja precisava oferecer estrutura espiritual e prática. O discipulado não era negligenciado e a liderança apostólica permanecia ativa, mesmo à distância. A comunidade de Jerusalém manteve-se como base estratégica. Os apóstolos Pedro e João são enviados a Samaria para fortalecer os novos convertidos, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Atos 8:15. Esse apoio confirmava que a ansiedade com que o discipulado era encarado estava se envolvendo em ensino, correção e acompanhamento. Não se tratava apenas de batizar, mas de formar discípulos, como disse Jesus, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Mateus 28:20. Vemos assim que a obra discipular não era apenas racional, mas espiritual. A plenitude do Espírito era indispensável para a vida cristã madura. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Atos 8:17.
Sem o Espírito não há poder para testemunhar, nem fruto para crescer. Encerramos reiterando que a expansão da igreja é obra da providência divina. Deus transforma a dor em oportunidade, o luto em avanço e a perseguição em plataforma missionária. A igreja que se mantém fiel à palavra, centrada em Cristo e comprometida com o discipulado, cresce de forma saudável e sólida, mesmo em meio à oposição. Assim, a narrativa da igreja primitiva é um convite à igreja contemporânea para reencontrar a essência do seu chamado, ser luz em tempos de trevas, proclamar Cristo com intrepidez e depender do Espírito Santo para todo avanço. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Atos 1:8. Chegamos assim, meus irmãos, ao final deste vídeo. Esperamos que esta síntese da nossa 10ª lição do terceiro trimestre tenha motivado cada um de vocês a estarem conosco no próximo domingo, em uma escola dominical bem pertinho de sua casa. Próxima sexta-feira, continuaremos estudando o livro de Salmos, de uma forma exegética, pentecostal e de acordo com a tradição judaica da época em que cada salmo foi escrito. Por isso, eu te convido a acessar nosso canal no YouTube, assistir, compartilhar, comentar e se inscrever para ser avisado todas as vezes que lançarmos um vídeo novo. Fiquem com Deus e que Deus os abençoe em Cristo Jesus.